E aqui com a gente está o Ítalo Magalhães, ele é zootecnista, consultor lá da Guabi Nutrição e Saúde Animal, justamente para contar para a gente sobre uma ferramenta, uma nova ferramenta de avaliação nutricional nos equinos, justamente para visando aí essa melhoria da economia, do bem-estar animal e, consequentemente, dos resultados da propriedade. Seja bem-vindo, viu, Ítalo? Obrigado por estar aqui com a gente e, nesse momento, ajudar a gente a entender que ferramenta é essa e como ela pode auxiliar aí nessa questão do desempenho dos animais. Seja bem-vindo, meu caro. Bom dia, Alexander, tudo jóia? Bom dia, pessoal. É um prazer muito grande estar com vocês aqui hoje para poder falar um pouco sobre essa ferramenta nossa. Alexander, essa é uma ferramenta que a gente tem trabalhado há alguns anos. É uma pesquisa feita na Universidade Federal de Minas Gerais, que visa justamente fazer isso que você comentou. Ajudar o criador de cavalo a melhorar o desempenho em relação à alimentação do cavalo e talvez através dessa ferramenta ele conseguir entender algumas situações e os reflexos dos manejos nutricionais e das escolhas em relação à nutrição dos equinos. Como é que é essa ferramenta na prática? E pelo que eu vi aqui, Ítalo, é uma metodologia que já foi validada aí, né? Em estudo aí de mais de 600 animais diferentes, né? Como é que coloca essa ferramenta em prática e o que que ela tem o que que o criador tem que observar aí a partir da utilização da ferramenta? Ótima pergunta, Alexander. Então, de fato, essa ferramenta é uma ferramenta que foi validada com um N bem grande de cavalos. A ideia de ter um número muito alto foi, inclusive, até para a gente poder pegar diferentes perfis de dietas, com diferentes tipos de concentrados, volumosos, diferentes formas de fornecimento de dieta, para poder entender como que era o comportamento de cada tipo de dieta em relação ao aproveitamento do cavalo. E como que de fato funciona essa ferramenta? É um conjunto com três peneiras com malhas diferentes e a gente faz como se fosse um peneiramento fecal com a utilização de água. A gente coleta uma amostra de fezes fresca e faz essa fragmentação. E o que que essa fragmentação mostra para a gente? Se eu tenho uma maior porcentagem de partículas pequenas na dieta, esse cavalo conseguiu digerir bem, ele conseguiu aproveitar bem aquilo que ele está comendo. Agora, se acontece o contrário, se nesse processo de avaliação da peneira de fezes, eu tenho uma concentração muito elevada de partículas grandes, o que está acontecendo ali? Meu cavalo não está aproveitando. E a partir do momento que eu consigo ver isso na peneira, inclusive eu acho que dos grandes ganhos dessa peneira é que eu consigo mostrar isso para o proprietário do cavalo, para o treinador, trabalhar em conjunto com talvez o veterinário responsável do Aras, para poder falar o seguinte: olha, o cavalo não está aproveitando direito o que ele está comendo. Então, a partir disso, nós precisamos identificar se isso está vindo da qualidade do volumoso, da forma de fornecer o volumoso. Inclusive, um ponto muito interessante, o Alexander, é que se o cavalo come muito rápido, por exemplo, ele não consegue quebrar da forma correta as partículas e não consegue digerir da forma que ele poderia ter. E se ele não consegue digerir, não consegue aproveitar da melhor forma possível, a gente está inclusive perdendo dinheiro, porque a gente está gastando com aquele cavalo uma quantidade de volumoso, de concentrado, e esse cavalo não está conseguindo aproveitar o melhor possível. Então, por isso, tanto em relação à mastigação da velocidade, a odontologia do cavalo também influencia diretamente. Os cavalos, algumas pessoas às vezes que não têm muito contato, não sabem, mas a gente tem que ter um cuidado com a odontologia, até em algumas questões parecidas com o humano, de ter um veterinário periodicamente avaliando os dentes desse cavalo, fazendo alguns tipos de procedimento, porque isso influencia diretamente na forma que esse cavalo vai mastigar e o quanto que ele vai aproveitar do que ele está comendo. Tudo isso vai influenciar, e não só isso, inclusive a própria flora intestinal do cavalo, se ela não está saudável, ela também influencia no aproveitamento. Então, é uma ferramenta que ela traz para a gente esse know-how de entender que não está bem aproveitado, e a partir desse momento, a gente, juntamente com o pessoal do Aras, a gente vai vendo aonde que a gente consegue melhorar alguma coisa em relação ao manejo nutricional para poder ajustar de fato e melhorar o desempenho não só do aproveitamento da dieta, mas do cavalo em si. Porque se eu tenho um cavalo que não está aproveitando bem a dieta, via de regra, talvez pode ser um animal que não vai desempenhar da forma que eu preciso. A gente sabe que hoje grande parte dos animais
são de alta performance, são animais de esportes. Então, cada ajuste, mesmo que seja um ajuste muito pequeno, ele tem um impacto muito grande nesses animais de alta performance. Aparentemente é uma técnica simples aí de avaliação Justo. e que você imediatamente consegue, ou pelo menos a partir do resultado, você consegue buscar as possibilidades aí que podem estar afetando essa digestão equivocada aí dos alimentos. Você falou, você citou o próprio feno, a própria dieta dos animais, né, a forma como ela é fornecida, a própria condição do animal e inclusive os dentes do animal na hora da mastigação ou a formação do animal na hora de fazer essa digestão, enfim, são situações que podem ser corrigidas para melhorar o desempenho do animal no final das contas. Como é que isso tem sido na prática, Ítalo? O que que você tem visto aí em relação a essa correção? E quando a correção acontece, que tipo de resultado aparece? Ótima pergunta. Tem sido muito interessante porque, geralmente, como essa ferramenta ela é muito visual e a gente consegue trazer para perto as pessoas para poder ver junto, existem vários questionamentos, né? Questionamentos das pessoas. E a gente sempre conversa e gosta de ajustar isso juntamente com aquelas pessoas que de fato estão ali trabalhando, porque elas que são responsáveis por fazer isso dar certo, né? A gente às vezes faz uma orientação e vai embora, e essas pessoas que ajustam isso no dia a dia, no cotidiano. E volta depois de alguns dias, geralmente a partir de um mês, porque quando todo e qualquer ajuste que a gente faz na dieta do cavalo, ele leva um tempo para se adaptar, inclusive adaptar a sua própria flora intestinal, a sua microbiota. Então, se eu faço um ajuste, eu não vou conseguir, às vezes, ver essa mudança tão rápido. Então, a gente tem um período de tempo, e quando volta para ajustar, e fazer a avaliação novamente, geralmente a gente consegue ter essa pessoa novamente com a gente, avaliando, e tem sido muito interessante porque quando se faz de fato aquilo que é recomendado, dá para notar essa diferença em relação ao aproveitamento, em relação ao desempenho de alimentação. E tudo isso, o Alexandre, vai em uma questão muito simples de manejo, igual você falou. É, talvez é uma ferramenta até muito visual, mas ela traz para a gente uma série de coisas que a gente consegue, não é gastar mais, investir mais, mas talvez fazer o investimento da forma correta e equilibrar as coisas para que esses pequenos ajustes ajudem o processo de criação dos equinos como um todo a ser feito da melhor forma possível. Isso, Ítalo, pode de alguma forma influenciar até no custo de produção ali do animal no final das contas? Pode sim. Hoje, o custo de alimentação de um aras, se a gente pegar em relação às outras despesas com funcionário, entre outras coisas, ele vai estar próximo, dependendo da situação, de 60% do custo de investimento. Então, se eu estou gastando da forma errada, além de talvez estar gastando mais, estar investindo mais, em algumas situações eu posso, inclusive, precisar de um veterinário para atender algum tipo de problema, que eu vou ter que investir um valor a mais. Eu posso, inclusive, ter um animal que teve um problema em uma véspera de uma prova e não vai conseguir competir justamente por algum erro de alimentação. Então, cuidar dessa questão da saúde digestiva do cavalo, ela é muito importante, porque o que o cavalo come, ele representa uma grande importância no seu desempenho. A gente costuma falar o seguinte: não adianta ter um cavalo com a melhor genética do mundo, não adianta ter um cavalo com o melhor treinamento se ele não tiver uma boa nutrição. E esses pequenos detalhes, eles fazem uma diferença muito grande. Então, às vezes, eu faço um investimento muito elevado em um cavalo, em genética, em treinamento e não tenho uma nutrição adequada. Às vezes, eu nem consigo sair com o meu cavalo de casa, justamente por algumas implicações que a gente acaba tendo devido a esses pequenos detalhes do manejo nutricional que influenciam diretamente na saúde do cavalo como um todo. Muito bem. Eu estou entendendo que é uma ferramenta relativamente nova aí no mercado, certo, Ítalo? Como é que quem Justo. está nos ouvindo pode entender, acessar, buscar mais informações sobre a ferramenta? Essa ferramenta é uma ferramenta que a gente tem utilizado no nosso cotidiano na Guabi. Quem quiser entrar em contato para entender um pouco mais, ou até mesmo quiser que a gente vá fazer esse tipo de avaliação, é só entrar em contato com a nossa equipe. A gente vai estar à disposição para poder atendê-los da melhor forma possível. Muito bem.
Meu caro, muito obrigado pela participação, obrigado pelas explicações e principalmente trazendo aí essa nova possibilidade de avaliação para saber se de fato o que você está fornecendo ali para o seu animal está sendo aproveitado e está sendo revertido em melhor desempenho possível aí. Afinal, como você disse, a nutrição é fundamental para justificar o bom desempenho dos animais, seja numa corrida, seja num transporte, enfim, seja na necessidade que o criador tem ali com aquela raça, com aquele animal. E é uma avaliação que vale para todas as raças, Ítalo? Isso, porque ela não é de característica específica da raça, ela é de característica do cavalo. Então, eu consigo fazer isso em qualquer tipo de cavalo, em qualquer dieta. E através da dieta, eu vou ter diferentes resultados, porque cada uma tem um perfil de aproveitamento diferente pelo indivíduo. Show de bola. Ítalo Magalhães, obrigado pela participação. Volte sempre. Eu que agradeço, um abraço. Abraço, até a próxima.